Bom, hoje estamos voltando aí para mais um quadro, um por todos e todos por um. Então vamos. Beleza. Bom, para a gente começar, se apresenta e fala uma frase que marca a sua obra. Uma frase, tipo, que resume sua obra. Depois apresenta ela. Vamos lá. Nossa, que difícil. Olá. Uma frase, menina. O negócio é assim, ó, no vamos ver mesmo, né? Que é pra você. Acho que essa é a frase, pelo menos é essa que normalmente quando a gente tá falando sobre o livro, um evento, o pessoal se interessa mais. Acho que a informação mais importante que você precisa saber para conhecer a Alice é que a gente é mágico. Nós humanos, nós somos mágicos, nós só não sabemos disso ainda. Né? Porque toda a história de Alice, toda a mitologia que envolve a Alice, ela tem uma verdade por trás dessa história. Que os humanos são mágicos, nós fomos podados da nossa magia, nós vamos voltar a acessá-la, mas nós somos, isso é quem nós somos mágicos, a gente só não sabe disso aí. Meu nome é Priscila, como você falou, eu sou escritora de fantasia, como você, né? Eu tenho publicado a trilogia de Alice, que está aqui, não está percebendo, mas está aí. A trilogia de Alice. Eu finalizei a Alice, né? Pelo menos não pretendo voltar. Nunca diga, né? A história, não diga que dessa água não bebereis mais. Não pretendo voltar naquela história ainda, na mitologia da Alice em si. Mas eu amo fantasia, eu sou uma leitora de muito mais fantasia do que das demais coisas. Então eu sou apaixonada por fantasia. Sou apaixonada por literatura. Apaixonada por literatura. Acredito muito que a leitura é algo essencial para o ser humano, que é parte da forma como a gente se comunica com o mundo, como a gente entende o mundo. Então eu sou uma apaixonada mesmo pela área. E a Liz nasceu há 4 anos atrás, e junto com ela eu nasci como escritora. É engraçado isso, tipo, eu fui hoje perceber que eu já escrevia, mas não é aquela pessoa, tipo, sabe, com 10 anos eu falava assim, eu vou ser escritora. Eu não tinha noção de que isso era possível, sabe? Tipo, que isso era vislumbrável, assim. Eu não tinha essa noção. Não tive essa... Talvez porque não tinha gente perto, né? A gente sempre pensa... A gente pensa em escritores, pensava em sempre pessoas muito mais velhas e muito distantes, né? Então, né? Não era uma realidade, assim, pra mim, ser escritor. Então é muito louco. A maioria dos livros que a gente lia antes era tudo de autor mais velho mesmo, né? Mesmo as coisas que eu gostava de ler, por exemplo, eu sempre gostei de literatura adolescente e continuo gostando. E escrevo literatura adolescente. Mas eram todos autores mais velhos, se você for pensar. O Rick Riordan, né? Falando internacional. A J.K. Né? A gente fala J.K. Rowling, a gente fala Cassandra Clare. Aí a gente vem pra cá, você pega a coleção Vagalume. Pelo menos a gente era muito distante, assim, da gente. E eu, talvez quem lia outro tipo de literatura, por exemplo, romance, tinha mais noção dessa proximidade, né? Porque tem autores brasileiros muito incríveis que já eram mais reconhecidos, mas na verdade não é que não eram reconhecidos, eu acho que não chegavam na minha realidade, entendeu? Esses escritores, entende? Então, para mim era mais distante de mim esses escritores. Então, quando eu comecei a escrever a Liz, eu comecei um processo de nascimento como escritora, e eu considero que eu comecei o processo que a Liz faz no livro. Enquanto no livro ela descobre que os humanos são mágicos e eles vão acessando de volta a magia deles, eu considero que através de Alice eu fui acessando quem eu sou, porque eu sou escritora, eu amo isso, e eu nunca nem imaginei antes de Alice que isso era possível, assim. Concordo. Então é isso que eu sou. Pior que eu concordo com você. É muito legal essa dinâmica, essa descoberta que a gente faz com a gente mesmo, né? Eu só fui descobrir que era possível ser autora quando veio uma editora nova aqui na minha cidade. E essa editora estava atrás de gente querendo livro, autores. Mamãe foi lá, entregou para eles meu livro. Deu o quê? Minha mãe tomou antes de mim a iniciativa. Mas olha, é muito assim, interessante perceber que a gente tem um papel como escritor hoje, não só de escrever, de entregar a nossa história, mas a gente também tem o papel de entregar para uma geração que vem depois da gente, dá para se ser escritor,
de que isso é uma profissão, né? De que é essencial, que é incrível, entendeu? Mas é tipo... É assim, a gente... Às vezes não... Eu falo assim, às vezes a gente não percebe o quão importante é. Então, você falou, você precisa de uma editora pequena e aí para você assimilar essa realidade. Eu precisei... Eu virei blogueira porque o meu... Olha que loucura. Meu marido viu uma reportagem na televisão falando dos booktubers. Aí meu marido, que não aguentava mais ter que ouvir eu contar todas as histórias dos livros, por que você faz um canal? Canal eu vou te ajudar a gravar, ele tinha uma câmera legal e tal, vamos gravar, não sei o quê. Aí começamos o Livroníacos, que tá em stand-by, mas vai voltar. Aí começamos a fazer o trabalho com o Livroníacos, e aí, cara, quando eu comecei a fazer com o Livroníacos, que aí eu comecei a conhecer autores nacionais, porque o pessoal me procurava para fazer parceria. E aí o mundo, tipo, abriu, sabe? O mundo abriu pra mim. O mundo abriu. Porque é muito louco pensar assim, mas como assim? Aí foi muito doido. De lá pra cá, de verdade, eu só consigo falar, foi muito doido. Porque minha vida virou completamente diferente. Né? Eu advogava, era advogada, eu tinha um escritório. E eu parei tudo, eu larguei tudo. Eu larguei o escritório, fechei o escritório. Sabe? Tipo assim, eu entrei de cabeça na literatura. E é muito maluco, assim, mas ao mesmo tempo é muito incrível, sabe? Nossa, que sonho, eu ainda quero fazer isso. É doideira. E assim, só é possível porque você tem família que junta com você, que segura... Porque não é simples, né? É uma carreira para ser construída, que é um caminho que tá longe de estar, sabe, no pico, é um caminho, sabe? Mas é muito legal. Procurar editora é assustador, porque muitos nem respondem com não estamos interessados. Concordo, entendeu? É muito difícil hoje, né, a gente conseguir uma editora, mas tem editora atrás. Mas o melhor caminho mesmo é a gente construir nas redes sociais, começar a construir a sua carreira para chamar a atenção dessas editoras, né? Porque, vão bater de porta em porta e entregar, não rola. Porque na verdade, o que acontece? Eu entendo do outro lado por causa da Pendragon, né? O que acontece é que hoje, é uma coisa que a gente fala muito com os autores lá na Pendragon. Hoje, o leitor brasileiro, ele não compra o livro em si. Ele compra o livro, claro, mas assim, ele não compra só o livro, né? O brasileiro gosta de comprar a pessoa. Por que o Big Brother faz o sucesso que faz? Porque o brasileiro gosta de comprar a pessoa, entendeu? O brasileiro gosta disso. Faz parte do nosso mercado, da nossa característica como povo. Então, o que acontece? As pessoas, porque você tá próximo. Você imagina, se o pessoal segue a J.K. Rowling e aí cancela ela e dá um rolo, e segue o Rick Yorda. Eu uso sempre eles de exemplo, porque os que a minha leitura é maior, né? Sabe? Sim. Se eles que estão longe da gente, que são de outro país, a gente já, de alguma forma, a gente já quer ver eles, sabe? Entender eles. Quanto mais aquele autor dizer, nossa, ele mora na cidade aqui perto da minha, nossa, ele sei lá, faz uma faculdade que eu fiz, nossa, sabe? O leitor brasileiro quer muito isso. Então, independente de você ter conhecido, ter um pouco conhecido, ou menos conhecido, mais conhecido, independente da forma que você vai publicar, do que você opta, independente. Hoje é essencial. Se você chegar hoje numa editora, numa Bienal, vou te falar, na última Bienal que a gente foi, editora grande, autores publicados, Galera Record, eles vão estar lá vendendo o livro deles. Vão Entende? Não existe isso. Não existe, eu fui publicado pela editora, por uma editora muito grande, então eu vou ficar sentado em casa só recebendo aviso de venda. Isso não existe. Mas ainda tem muita gente que acredita, entendeu? Tem gente que acredita que funciona assim, e não funciona assim. Porque o leitor, ele quer te ver. Não quer dizer que você não possa usar um pseudônimo, não quer dizer nada disso. Que você é obrigado a escancarar a sua vida por completo, também não quer dizer. Mas de alguma forma você precisa existir. Porque o leitor quer se conectar com quem escreveu aquele livro. Então você precisa existir. Entende? Você não pode estar... Você não pode ser uma coisa assim, uma fumaça, entendeu? Não que não vai vender um aspecto por causa disso, não. Mas é mais difícil. É mais difícil mesmo, né? Eu só então, na verdade, o que acontece é que as editoras, elas vão olhar o perfil do autor. Né? Quem é o autor? Quando eu digo perfil, não é só redes sociais. Eles vão olhar quem você é. Porque não dá pra perder tempo, né?
Então eles vão querer saber se você é uma pessoa que realmente ama. Nem se você é exclusivo, não é isso que olha, mas se realmente você tá engajado, sabe, em mostrar a sua história para as pessoas, isso daí vai acontecer. Aí sim, né? Ah, isso é muito louco, essas coisas. Conta um pouquinho. Então, eu comecei a escrever porque, como eu disse, eu virei blogueira, virei amiga de alguns autores da Pendragon, a Cristiane Angel, o Fábio Veracruz, o Alisson, são autores incríveis. E, assim, eu virei amiga deles porque virei parceira. E o Fábio começou, mas por que você não escreve? E foi muito avulso. Até hoje a gente fala, gente, que loucura. Aí eu falei, escrever, Fábio? Mas escrever? Como assim escrever? Ele falou, você não escreve, você não tenta escrever e tal. Aí eu sei que eu escrevi um protótipo, mandei pra ele deu umas ideias e opinou e me apoiou. E falou comigo, por que você não publica no Notepad? Porque eu sempre mandava pra ele e tal, falou assim, olha, no Notepad você vai ter retorno dos leitores, não sei o quê. Aí eu peguei, o Fábio começou, olha, por que você não escreve? Você não escreve, por que escrever, né? Aí nisso eu comecei a escrever, aí ele falou, publica no Notepad, porque o leitor vai te dar um feedback, aí você vai começar a ter mais segurança. E aí eu comecei a publicar no Notepad. E pra minha surpresa, eu comecei a ter retorno de leitor, porque o Fábio fez as primeiras divulgações sem me contar, por baixo dos panos. Mano, eu tenho amigos incríveis. Quando eu descobri, eu falei, assim, sabe quando você assim, fala, de onde veio toda essa gente, sabe o meme? Eu falei, cadê essas pessoas que estão discutindo minha história? De onde esse povo veio? Porque eu não contava pra ninguém. E aí o Fábio, e meu marido contava pra todo mundo, eu ficava com ódio, pra todo mundo. Ele falava, ela é escritora, ela tá escrevendo no livro, eu ficava, cala a boca. E assim foi, até eu descobrir que isso era uma realidade, até eu aceitar essa realidade. Mas aí eu peguei, comecei a publicar no Notepad, e aí começou a fazer sucesso no Notepad, começou a ter bastante leitura. E os autores da Pendragon, maravilhosos, começaram a ler e a compartilhar e a divulgar. E porque eles começaram a ler, compartilhar e divulgar, eu tive o prazer de ser chamada. Né? O José já me conhecia, porque eu era parceira da Pendragon com o Livroníacos. E aí o José me mandou uma mensagem, falou, olha, eu li a sua história, eu quero ver o resto dela, eu quero te oferecer uma publicação na Pendragon. E eu fiquei muito em choque, e falei, como assim, né? O José era o antigo editor, né, da Pendragon. Uhum. E aí a minha história foi aprovada, e com isso a gente fez a primeira edição de Alice Elemento Alfa, né, que a gente já fez algumas edições dele, mas fizemos a primeira edição de Alice Elemento Alfa. De lá pra cá, meu Deus, quanta coisa aconteceu. Foi numa ida, inclusive, na Bienal, antes, quando eu comecei a escrever o Alice, que eu fui na Bienal com o Livroníacos, e foi lá que eu decidi que eu ia deixar mesmo a advocacia, que embora seja uma área muito incrível, não era aonde eu devia estar. Não era onde eu devia estar, entendeu? É uma área muito incrível. Eu tenho colegas que eu admiro profundamente hoje na área, que eu vejo eles fazendo coisas incríveis. E eu fico muito feliz porque eles nasceram para fazer aquilo, né? Mas não era onde eu devia estar. E de lá para cá já temos a Liz, eu tenho 2 contos publicados. Eu não sou uma escritora de contos, assim, mas por falta de prática. Porque eu sei que eu sou prolixa, gente. Eu já... Quando eu assim, escreva 2.500 palavras, eu falo, Jesus, já começa a suar, sabe aquele meme? Talvez eu escreveria, se eu não soubesse que eu tenho que escrever 2.500 palavras, sabe? Chega a suar assim. Caramba! Às vezes vira e mexe, cada vez mais que passa os tempos, eu fico pensando, nossa, dá muita vontade de parar onde eu tô trabalhando, só seguir na área de leitura. Dá muita vontade, muita vontade. Mas eu fico, não tem como fazer isso ainda, eu preciso ter uma renda um pouco melhor. É porque, na verdade, é um processo, né? Tipo, a gente fez uma escolha. Quando eu parei com a advocacia, querendo ou não, meu marido tinha um emprego que permitia isso. Ele falou, olha, como a gente está hoje, permite você parar e investir nessa carreira diferente. A gente não tinha filhos, né? Então não tinha eu e ele. Então, assim, era muito mais fácil tomar essa decisão por ser só eu e ele, né? Sim. E hoje eu entendo porque essa decisão precisava ser tomada lá atrás. Porque eu tenho 2 pequenos hoje e a gente pensa 2 vezes quando tem filho, né? Então a gente podia tomar essa decisão e graças a Deus tomamos essa decisão. É uma área muito desafiadora, sim, né? É um mercado desafiador, mas isso é porque é um mercado incrível. Porque é incrível, ele tem obstáculos mesmo, né? Ele vai ter desafios. Mas tudo tem um tempo. Eu aprendi que tudo tem um tempo certo para acontecer.
E dá certo. Sim, com Dá certo. certeza. Com certeza. No meu caso, só eu e meu marido, mas a gente tem conta pra pagar, tem as coisas pra resolver, né? Tem as coisas, tem os nossos É outros lógico, sonhos, mas a gente se tem foi uma sonhos loucura, juntos. não finge que não foi uma loucura, entendeu? Falar assim, tava. Uhum. Não, foi uma loucura, mas assim, cabia naquela realidade que a gente estava vivendo, né? Porque a gente também mudou de cidade, né? Então foi uma outra jornada. Mas eu falo que cada escritor tem a sua jornada. E eu falo muito com os autores da Pendragon lá. A gente precisa fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem em mãos. Né? Se a gente olhar para aquilo que a gente gostaria de fazer, a gente precisa colocar aquilo como uma meta. Precisa. Mas a gente precisa fazer o melhor com o que a gente tem em mãos, porque se a gente gasta energia com aquilo que a gente não tem, a gente não aproveita aquilo que a gente tem. A gente não usa aquilo que a gente tem para chegar naquele objetivo, entende? Porque isso acontece mesmo. Às vezes você olha e fala, poxa, vou te dar um exemplo. Eu queria muito estar escrevendo mais livros. No meu projeto, esse ano eu tenho um projeto eu tenho 4 projetos. Né? 4 projetos. Mas ano passado eu não consegui fazer nenhum. E no ano anterior eu só finalizei Alice ao Infinito. Então faz 1 ano e meio que eu não consigo finalizar um projeto novo. Mas por quê? Porque eu tenho 2 crianças pequenas. Então eu tive que entender que pra minha realidade hoje, eu não consigo fazer o que eu fazia antes, há 3 anos atrás. Mas o que eu consigo fazer hoje, também, há coisas que eu faço hoje também que lá 3 anos atrás eu não faria. Porque a maturidade e a tranquilidade de hoje não fariam aquilo, né? Então é entender que tem tempo. Tudo tem um tempo, tudo tem que ser planejado e que a gente precisa fazer o melhor com o que a gente tem na mão. É muito pra gente legal. não fazer nada, né? Exato. E é muito legal essas coisas de tempo. A gente para pra pensar, né? Tipo, na verdade, eu lancei meu primeiro livro foi em 2008, 2009. Quando eu tinha meus 15 anos, 16 anos. Você tinha outra realidade, concorda? Tinha outra realidade. Mas naquela época eu tava no ensino médio, no técnico, quase sem tempo pra fazer nada. Então eu lancei o livro e parei. Eu parei com o meu livro. Daí eu fui lançar ele de novo em 2015, quando eu tinha começado a voltar, tinha acabado de começar o namoro, né, com meu atual marido hoje, e ele falou, você gosta de escrever? Continua, volta a se escrever, volta a divulgar o seu livro. Daí eu voltei a ativar meu livro, voltei a fazer as coisas do meu livro, relancei ele, até aquela versão que tá ali atrás é de 2015, não é de 2020, né? Mas durante o período de 2009 a 2015, foi um período que mesmo eu não tendo feito nada do meu livro publicado, divulgado nem nada, eu tinha feito desenho, tinha feito conto, tinha feito outras histórias, tinha feito várias coisas que eu deixei guardado, né? Daí em 2015... A gente não pode descartar, né? Talvez a pessoa que escreveu a continuação, que você escreveu depois de 2015, se você tivesse escrito antes, não seria o que é hoje, né? Exato. A gente também precisa entender esses tempos, né? E hoje, por exemplo, quando eu pego para ler o Nuvem de Estrelas do primeiro livro, eu falo, gente, eu teria escrito de outra maneira agora. Isso é verdade. Eu teria escrito de outra maneira. Mas foi muito bom, porque daí quando foi em 2015, eu consegui tirar as coisas que eu tinha na gaveta para estar fazendo teatro, que foi muito legal. Eu fiz o relançamento do livro de novo, trocando o nome de Líria Azul para Líria Azul como trilogia e Nuvem de Estrelas como um segundo nome, né? E daí eu consegui voltar que isso veio na maturidade. Isso você não teria como imaginar isso com 15 anos. Essas coisas vêm com maturidade mesmo. Exato. E daí eu continuei escrevendo contos, continuei escrevendo, fazendo desenhos, estudando outras coisas, e fui sempre deixando tudo guardado. Daí quando chegou em 2019, 2020, eu falei, agora eu vou lançar o segundo. Depois de quase 10 anos, eu lancei o segundo livro da trilogia. E eu falei, nossa, mas é como de Marte, você. Não! Depois de quase 10 anos que eu fui lançar o segundo livro. E quando eu fui lançar o segundo livro, eu comecei a divulgar 100%. Daí eu falei, nossa, se eu não tivesse passado esses 10 anos desenvolvendo material, eu não conseguiria ter feito a interação que eu fiz para divulgar de novo, não conseguiria ter feito a pré-venda, não conseguiria ter feito a Flim que eu fui. Entendeu? Porque eu fui todos esses períodos que eu fui desenvolvendo material, e foi justamente esse material que me trouxe meu público, trouxe meus vídeos para começar a ler, começou a aparecer gente comentando. Faz diferença, faz diferença. Aproveitando essa mega Ultra Power Lab, me deem uma dica
Me dê uma dica para escrever. Tenho várias histórias na cabeça, mas não sei colocar no papel. Coloca no papel como tá na sua cabeça. Depois você pega para ler e começa a alinhar tudo de novo. É isso aí. E se você tem dificuldade de organizar essas ideias para pôr elas direto, é legal você começar fazendo. Tem várias coisas na internet. Você vai ver cursos, isso é muito legal. Você vai ver várias tabelas que ajudam bastante de criar personagem, ficha de personagem, ficha de... Porque o que acontece? Você gasta um tempão na pré-escrita, né? Você gasta um tempão criando, montando, fazendo estudando, mas a hora que você senta, vai, entendeu? A hora que você senta, vai. Agora, o que eu falo muito com o pessoal é o que ela falou, você senta, pega seu caderninho e começa. Se você não consegue criar, tipo assim, o que tem na sua cabeça, não é um texto corrido, né? Uma história já, mas você tem pontos, pega e vai pôr no tópicos e coloca tudo que você quer ter na história, tudo. Depois você encaixa ela na história. Porque o que acontece? Parece bobagem, parece uma dica boba, mas não é. Por que isso é importante? Porque quando você vê escrito, você tem noção do todo. E às vezes na cabeça da gente embaralha. Então é importante mesmo. Sentar e... não tem outro jeito. Sabe? É que às vezes a pessoa tem não, é porque às vezes a pessoa tem uma ideia. Me pergunta muita gente. Às vezes a pessoa tem uma ideia que para escrever um livro, ela tem que sentar para escrever a hora que ela tiver, assim, ó, quando ela tiver a história inteira escrita na cabeça dela, como se ela só fosse datilografar, sabe? Fazer tipo, sabe, um médium, quando ia receber a história. Não é assim. A história exige pesquisa, você vai mudar muita coisa no caminho. A história exige organização para ficar bem feito e ser rápido, e ficar, sabe, assim, ficar legal. Não ser pesado para você escrever. Mas isso depende do que ela falou. Você sentar, não tem outro jeito. Nenhuma outra dica de como pôr uma história no papel é melhor do que coloque no papel, escreva. Né? Se você é a pessoa... Eu não sou a pessoa que gosta de escrever no caderno. Eu gosto de escrever no Word mesmo, no computador. Mas todos os meus organogramas, assim, dos personagens, tudo que eu faço, tem que ser no papel. Por quê? Porque eu preciso visualizar. E para eu visualizar, eu preciso escrever. Eu faço a mesma coisa. É muito legal essa ideia, tipo... Você falou de quando a gente para ler, muda todas as histórias, né? Tipo, eu já tinha escrito Meteoritos de Fogo, já tinha tudo escrito no rascunho, o segundo livro, né? Mas daí eu fui reler ele para lançar ele finalmente. E eu falei, gente, não tem nada a ver essa história. Não gostei disso, não gostei daquilo. Entendeu? Porque é normal, faz parte do serviço do escritor mexer. Entendeu? Não tem como. Você vai ler milhões de vezes sua história, você vai alterar, você vai cortar, você vai aumentar, é normal. É normal. Daí eu reescrevi, eu reescrevi inteira no segundo livro, em um mês. Gente, você vai ouvir muito escritor falando isso. Por quê? Porque é normal. A sua cabeça muda, suas percepções mudam. Depois que você vê inteiro, todo, você fala, será que é isso? É isso aí. É bem isso. E daí falei, o Wattpad é uma dica muito legal também para quem tá começando a escrever. Né, que nem você falou, para começar a jogar os primeiros capítulos, jogar uma resenha, jogar uns detalhes, é muito legal. E eu queria ter feito isso antes de lançar os meus livros, né? Eu queria ter lançado o primeiro no Wattpad, queria ter divulgado, porque eu nem conhecia ele, até começar a conhecer os Ziggs, pra você ter uma ideia. O Fábio que me apresentou o Wattpad, eu não conhecia. E olha, eu já tinha 26 anos. Então, tipo assim, caramba. Eu fui conhecer o Wattpad já, entendeu? Velha já. O Wattpad tem uma galera, alguém que lê o Wattpad. Exato, e quando tem um monte de ignol que já escreve há muito tempo no Wattpad. É verdade. Eu fico, gente do céu. Daí o que eu tô querendo fazer? Como eu já comecei a história toda escrita num livro, eu tô pensando em lançar no Wattpad contos. Porque muita gente pergunta, mas onde está aquela história? Onde está aquele conto? E aquele detalhe? Eu queria mais informação. Tipo, muita gente tá me pedindo, todo mundo que já leu meu livro, tá pedindo pra mim escrever alguma história, algum conto, algum livro do romance entre a avó da Ivy e o primeiro Kandariano que apareceu na Terra. Então, o legal disso é que quando os leitores ficam, eles gostam da história da gente, eles começam a fanficar, né? Começam a fazer fanfic das coisas mó da hora. E o bom disso é que a gente também isso também ajuda a nossa capacidade criativa.
Porque quando o leitor te questiona o que aconteceu com tal e tal pessoa, naturalmente seu cérebro começa lá, ó. Olha, a gente junta isso com não sei o que junta isso. Então isso ajuda até na nossa habilidade criativa, né? Maior desafio? Encontrar meus leitores. Mas esse é o de todo mundo, né? Vamos combinar. Esse é o desafio de qualquer escritor. Exato. Foi encontrar os leitores. Porque na época que eu lancei o meu livro, eu não tinha como eu divulgar ele. Entendeu? Eu não tinha muita rede social, não tinha muito contato, não era muito ativa na rede. Então não tinha como eu divulgar. O único público que me conhecia era o público de escolas. Porque a editora daqui, ela fez uma parceria com o governo, onde alguns editores foram selecionados para ter todos os livros distribuídos nas escolas, né? Então, meu livro foi um deles, que foi escolhido, né? Foi um deles, e daí eu encontrei, depois eu fiquei muito feliz quando eu comecei a achar esse povo na rede social. Eu já encontrei pelo menos aí uns 5 alunos que leram na época da escola o meu livro. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Foi a maior experiência que eu sempre gosto de contar, foi de uma autora, uma leitora que ela leu quando estava no fundamental dela. Ela falou que foi o primeiro livro que ela leu inteiro, que foi a abertura para ela começar a ler outros. Isso é muito legal, muito da hora, né? Ela falou que tava louca para me encontrar, para me esganar, por não ter feito o bendito da continuação. Faz parte. Não, ai meu Deus, daí ela me encontrou na Flim daqui de São José, que foi um evento que teve, né? Ela me encontrou na Flim e falou, eu já vi esse livro, ele tinha outra capa? Daí eu falei, sim, ele tinha uma capa azul. Então, ai, você tava louca pra te conhecer. Isso é muito legal, né? Muito legal. Eu falei, foi 10 anos do primeiro pro segundo livro, gente, foi muito tempo. Pra ela lembrar, porque ela gostou, né? Pra ela lembrar depois de 10 anos é porque ela realmente gostou. E ela falou que relia diversas vezes a história e não conseguia achar a bendita da continuação, porque ela não me achava de jeito maneira nas redes sociais. Também porque não tinha ainda. Tinha, até tinha, mas era muito fraco. A época que eu lancei era a época do Orkut, eu fazia minhas fanfics do Orkut, né? Então não tinha muito Instagram, o povo foi bem devagarzinho nas redes sociais. Era mais nas escolas mesmo, ou nos eventos que a gente conseguia vender livro. É bem por aí. Então, e o seu maior desafio como escritora? Ai, que loucura. Qual o maior desafio como escritora? Eu acho que o meu maior desafio como escritora foi me enxergar como escritora. Porque parece bobagem, mas faz muita diferença. Então, até eu aceitar que isso era... Não, realmente, eu sou uma escritora. É isso que eu quero fazer da minha vida, é esse desafio que eu vou aceitar. Até isso deu muito trabalho. Porque depois disso, você vai sempre trabalhando para fazer seu livro crescer, você trabalha com o seu livro. Mas não é mais, você não faz mais um juízo de valor sobre você mesmo, entendeu? Exato. Entendeu? Você para de fazer um juízo de valor sobre você mesmo, porque você sabe que aquilo é quem você é e pronto. Né? Você vai enfrentar os obstáculos que tem que enfrentar. É realmente um desafio bem complicado aí para todos os escritores, porque hoje a gente vê muito, né, que é quase impossível viver da escrita, o que é o sonho de muito escritor, né? Fala que escritor não sonha em só viver 100% dos livros, né, no caso, como uma JK, no caso, entendeu? Então, acho que o objetivo... Na verdade, é porque a gente tem uma ilusão de que vai ser... que a gente olha... É aquele detalhe. A gente olha J.K. Rowling, olha o Rick Jordan, olha o King, olha... Seja quem for, olha o Martin. E a gente vê aquela explosão que chegou na gente. E a gente acha que ontem eles começaram e que hoje eles são quem são. Mas isso não é real, né? Como qualquer outra carreira, escrever exige uma vida inteira de dedicação. Né? Exige. Exato. Entendeu? Exige. Se você olhar, a gente olha, sei lá, a Carolina Munhoz hoje e o Dracon assinando série na Netflix e fala, nossa, mas não vê que os caras têm mais de 10 anos de carreira.
não vê o esforço, o sacrifício, não vê o que eles fizeram para construir aquilo, né? Não é de um dia para o outro. Né? A literatura é o tipo de carreira que não é de um dia para o outro. Né? Então ela vai exigir de você tudo. Essa é a verdade. Ela vai te exigir tudo. E ela vai exigir sempre você se reinventar. Né? Porque, olha, você falou, você começou no Orkut. Era um jeito de chegar no leitor. Hoje, o Orkut nem existe mais. Hoje é completamente diferente o jeito de chegar no leitor. E mais, não tem Orkut, não tem evento por causa da pandemia. Então, se você se apegar às coisas, em vez de se apegar ao livro, à sua carreira, quem você é como escritor, você uma hora desanima, uma hora você desiste. Porque você vai querer fazer as mesmas coisas. E não é uma carreira para quem quer fazer as mesmas coisas. É uma carreira para quem entende que todo dia você se reinventa. Com certeza, se você for olhar quando o Rick Riordan começou Percy Jackson, rede social era uma coisa. Falando pra alguém que não é tão novo igual a gente, né? Alguém que é mais velho, pra dizer assim, mas idade, não sei o quê. Quando ele começou, era uma coisa. Hoje, rede social é essencial. Onde tá o Rick Riordan? Na rede social. Rede social. Você vai começou no blog dele, né? Ele começou a fazer o site, divulgar o pessoal. Era outra coisa, outra realidade, outro momento de mundo. Hoje é essa, então você se adequa para chegar em novos leitores. É assim que funciona. Eu escolheu fantasia, né? Eu tinha, não que o autor tem que escrever só aquilo que ele gosta como leitor, mas assim, é outra coisa você escrever aquilo que você gosta e você escrever aquilo que você não faz muito sentido, né? Eu tenho, por exemplo, um livro de romance que está em processo. Eu gosto não é que eu não gosto de romance, mas assim, a coisa que eu mais leio não é romance. Então ele gasta mais tempo. Eu tenho certas perguntas como escritor, tipo, o que eu faço disso aqui? Que eu tenho que estudar. E que na fantasia eu não tenho, porque é natural para mim, porque eu sou consumidora voraz de fantasia. Né? Então, não que você não tenha que estudar como leitor, como escritor, mas tem coisa que é muito mais natural para mim na fantasia do que o romance. Entendeu? Que minha fantasia vai ter toque de romance, vai ter suspense, vai ter. Mas eu sou completamente apaixonada em escrever história fora da caixinha, então. Caramba! Mas por que então, questão do gênero, você falou da gente ter magia, que todo mundo, a gente esqueceu de usar a magia? De onde você tirou essa vontade, essa ideia? Porque eu sou fã do Rick Riordan, né? Sim, com certeza. Então, uma coisa que o Rick Riordan faz e que eu gosto pra arrebentar é que ele anda naquela linha tênue entre você falar assim, isso daqui não é de verdade, e você dizer, mas e se? Sabe? Ele anda em cima dessa corda bamba de você consegue se imaginar fazendo aquilo. E eu acho isso muito incrível, entende? Então, porque eu gosto disso, é que Alice teve esse ponto também. Eu gosto desse ponto de, tá, mas e se isso fosse verdade? Só por um minuto. E se fosse, como é que eu reagiria? Quem seria eu nessa história? Então é por isso que eu escolhi. Que legal! E Percy Jackson também foi uma influência pra caraca. Eu gosto muito, não só da história do Percy, mas eu gosto muito também do estilo da escrita do Rick. Eu também. Estilo de escrita do Rick, meu Deus do céu, fissurada. Principalmente do irmão Kanner, acho que foi o que mais me chamou a atenção dos irmãos Kanner. É Kanner, né, que fala? Dos irmãos Quem? Kanner. Não é quem? Quem? A gente fala o nome de personagem errado, então. Então foi tipo isso. Foi a escrita me chamou muito mais a atenção dos irmãos Kenny do que o do Percy em si, a escrita. Mas depois eu comecei a analisar a escrita do Percy também. Eu fiquei, gente. É porque ele escreve pro público, ele sabe, né, o que ele tá fazendo na hora de escrever pro público exato. Às vezes a gente. Eu amo o Rick Riordan, mas ele não escreve mais pra mim. Essa é a verdade. Ele escreve pra quem tem 12, 13, 14 anos. Eu amo que ele escreve, mas quando ele escreve, não é pra mim que ele escreve. E ele é genial. Só isso. Exato, concordo. Uma perguntinha. Qual a sensação de terminar seu primeiro livro? Maravilhosa. No meu caso, foi maravilhosa. Eu adorei ter lançado quando vi o livro na mão, assim, foi muito gostoso e dá vontade daquele eu quero escrever mais. É verdade. Te incentiva muito quando você pega a primeira vez e fala, meu Deus, fui eu que fiz isso.
exatamente essa, eu vou dizer, de assim, eu consegui, sabe? Eu fiz isso, que loucura. É assim, um misto de sentimentos, sabe? E toda vez que você lança um novo, assim, a sensação ela só aumenta, você fica mais feliz, você pega e fala, cara, você fica feliz. Quero. Às vezes fica triste por ter terminado de escrever. Tá, ok. Então, pra gente encerrar aqui, Pri, fala aí onde pode te encontrar, fala dos seus livros, deixa suas redes sociais, daí a gente encerra aí. Vocês podem me encontrar aqui no Instagram. No link da minha bio eu tenho um link do Linktree, né? Então você encontra todos os links aonde você pode encontrar a trilogia, minhas redes sociais, tem como ler degustação. Você pode, se você quiser conversar comigo, manda DM lá, a gente sempre troca, né, umas palavras aí na correria. Mas é isso, foi um prazer participar, que bom que a gente conseguiu. O prazer foi meu. Vamos marcar então a nossa próxima live para falar de Pérsia, daí a gente puxa um pouquinho alguns pontos para a história também, tipo, esse ponto me lembrou tal coisa, esse ponto me lembrou tal coisa. Já vou deixar anotado aí pra gente fazer essa live. Muito obrigada, viu? Tchau, Pri, muito obrigada.